Shalom, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estamos de volta para a glória do nome de Jesus com o nosso devocional diário. O tema do devocional de hoje é: sem conversão não há salvação. Esta é um fato verdadeiro e absoluto, não é verdade? Não tem como se converter ou como ser salvo sem se converter a Cristo, não é verdade? Mas nós temos que ter cuidado com as imitações de conversão que ilude e faz com que as pessoas se sintam seguros, enquanto na verdade estão em grande perigo. O cristianismo, ele é muito mais do que um nome, um rótulo. O fato de uma pessoa dizer que é cristão não significa estar convertido verdadeiramente, né? Olhando o exemplo dos cristãos da igreja de Sardes, eles seriam os melhores, né, cristãos. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Apocalipse 3, de 1 ao 3. Informam que alguns tinham a reputação de que eram vivos, mas na verdade estavam mortos. Eles estavam mortos, na verdade, espiritualmente. A maioria deles, né? Era lamentável a situação. Da maioria dos irmãos, que se não se arrependessem, se eles não se arrependessem verdadeiramente, eles seriam destruídos pelo Senhor. Não aceite andar como pessoas vivas, andar como vivo, comer, falar, beber, como se estivesse vivo, mas espiritualmente estão mortos, porque as suas atitudes, as suas condutas mostram a atitude de uma pessoa morta. A igreja de Sardes estava basicamente composta por pessoas não convertidas. E assim está em geral, na maioria, em todas as igrejas, em todo o meio evangélico, em todas as congregações. A maioria andam como vivo, mas está morto. E nós não podemos aceitar isso nas nossas vidas. Nós temos que se converter de verdade. Confessar a Cristo e se converter de verdade. Porque Deus, ele tem para nós sim a salvação eterna. Mas nós precisamos viver a vida de verdade, não de fingimento. Nós precisamos ser regenerados. E temos que ser regenerados por Cristo. Permitir que o Senhor nos regenere. Há muitos que invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, que diz ter Deus, ser de Deus, mas não se afasta do mal. Né? Quando a gente olha para a vida, vive o contrário. Vive o contrário da vontade de Deus. Mas ainda há esperança. O que a palavra do Senhor diz no Apocalipse para a igreja de Sardes, os que estavam mortos? Arrepende. Arrepende-se. Né? Então essa é a palavra para aqueles que vivem, que já confessou Jesus, recebeu a salvação, mas não vive como salvo. Vive como morto, porque as suas atitudes mostram atitude de mortos. Mas hoje o Senhor quer reverter esse quadro na sua vida. Arrepende-se e afasta-se da injustiça. 2 Timóteo 2, versículo 19, diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, mas aparta-se da injustiça todos aqueles que professaram o nome do Senhor.
Glória a Deus, aleluias. Essa é a esperança para nossas vidas. Se arrepender. Todos aqueles que confessaram o nome de Jesus se arrependem do seu mau pecado, do seu mau caminho. Não sejam como muitos que professaram a Deus, mas que o negam com as suas ações. Porque é injustiça. Injustiça é uma vida que não é justa. Fala e não cumpre. E a palavra do Senhor diz que o que sair da nossa boca tem que ser, se ensina ou não, que o que passar disso é procedência do maligno. Compra e não paga, pede emprestado e não devolve. Julga os outros. Rejeita as pessoas, humilha. Contrata uma pessoa para trabalhar, não paga. E quando paga, não paga o devido trabalho. O que aquele trabalho requer. É injusto, mente. Fala mal dos outros. Né? Engana as pessoas, enrola. Isso é uma vida injusta. Então fuja da injustiça. Todos aqueles que professou o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Porque muitos confessam a Deus, mas vivem uma vida injusta. As suas atitudes, as suas ações negam a Deus. Negam a Jesus. E está escrito na Bíblia, também no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Então, dizendo, esses povos honram a mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos cristãos assim. Muitos que já confessaram Jesus, recebeu a salvação e vivendo dessa forma. Vivendo desse jeito. E no livro de Tito, né, no livro de Tito, diz também, né? Título 1:16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados por toda obra, por toda boa obra. Então, não seja reprovado da sua boa obra. Tem muitos fazendo a obra, fazendo tantas coisas boas, né? Mas é reprovado, porque as atitudes são más, as ações são más. Essa falsa conversão ou cristianismo fingido existem. Tá cheio aí fora, aí no mundo. Tem muitos. Mas é uma visível contradição. Dá para perceber que isso é uma contradição. Como é possível alguém dizer que é convertido do pecado enquanto vive no pecado? Como pode ser isso? Será que Deus ele receberá mesmo alguém assim? Como um verdadeiro convertido? Claro que não. É uma pergunta, mas no momento eu te respondendo. Não, ele não receberá. Olha o que diz Mateus 7:21. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Então não adianta só falar com a boca para fora, falar de lábios, mas o coração vazio, ou sujo, cheio de injustiça, cheio de mentiras, de engano. Mas o Senhor busca verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. E ele vai encontrar, eu creio que ele vai encontrar em cada um de nós. Oremos, vamos orar? Eu te convido a orar e repetir essa oração comigo. Vamos orar. Se ainda há algum desse tipo, vai ter que sair. Em nome de Jesus, não aceite. Se converta. Você se converteu? Tem que ser de verdade. Porque a salvação ela é verdadeira. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, sonda o meu coração.
revela tudo o que há em mim. E como o ourives que purifica o ouro, passado pelo fogo, removendo toda a impureza. Faça assim comigo, Senhor. Se ainda está impureza em mim, se ainda há alguma impureza em meu coração, tira tudo aquilo que está impregnado. Em nome de Jesus. O que ainda está impregnado, tira tudo. Em nosso ser. Traz à tona, Senhor, qualquer contradição, hipocrisia, toda falsa conversão. Arranca de nós, Senhor, toda contradição entre os nossos lábios e o nosso coração. Senhor, nos converta nós por inteiro a Ti, Senhor. Sonda nosso coração, ó Deus, porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Prova e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau. E guia nós, Senhor, pelo caminho eterno. Nos liberta do pecado das trevas e nos transforma para o reino do Seu Filho amado, Jesus Cristo, em que temos a redenção e a remissão de todos os pecados. Amém. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus.